O assassinato de mulheres em razão do gênero é chamado de feminicídio, ou assassinato relacionado a gênero. A recente aprovação da lei é considerada um avanço na luta pelos direitos das mulheres. Confira. Dados da ONU, Organização das Nações Unidas, revelam que 43 mil mulheres foram assassinadas no Brasil na última década. Em Minas Gerais, os números levantados pela Secretaria de Estado de Defesa Social são alarmantes. Seria em torno de 47 feminicídios por mês. Foi constatado em torno de 283 feminicídios no primeiro semestre do ano. Eles fizeram uma comparação em relação aos 3 últimos anos, os dados estão praticamente estabilizados. Outro dado bastante importante que foi divulgado nessa pesquisa, a vítima, geralmente a maior parte, são as mulheres pardas, negras, de escolaridade um pouco mais inferior, do ensino fundamental incompleto. Diante desses dados, tratar o algoz de mulheres apenas como um homicida, sem considerar o fato de a vítima ser do gênero feminino, é fechar os olhos para o fato que leva a essa consequência. Como destaca a pesquisadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal de Minas Gerais. A violência contra a mulher não começa com o assassinato da mulher, né? Infelizmente, né? E o assassinato é o ponto de culminância, é o ponto de chegada de um histórico, de uma trajetória de experiência de vida, de, às vezes, anos de viver sob o jugo, né, da violência de gênero, da dominação daquele homem, daquele parceiro sobre aquela mulher. A delegada destaca que, muitas vezes, até chegar à autoridade policial, a mulher já faz parte de um velho ciclo vicioso, em uma relação em que prepondera a violência. Primeiro ela vive aquela iminência da ameaça e tudo, depois ela vive a ameaça e a agressão propriamente dita, e depois vem a lua de mel entre o casal. E as vítimas, às vezes, por questão de dependência econômica com o marido, pelo fato de não querer desfazer a sua família, ou por ter vergonha, ou muitas vezes pelo fato do agressor ser extremamente controlador, ela já não tem mais amigos e tudo. A vítima tem dificuldade de tomar esse primeiro passo de procurar uma autoridade policial. A necessidade de dar uma resposta mais dura e diminuir a tolerância com os assassinos de mulheres fez o Brasil dar um passo adiante, passando a tratar como feminicídio o assassinato intencional de mulheres apenas pelo fato de serem mulheres. A Lei 13.104, de março de 2015, alterou o Código Penal, prevendo o feminicídio como um tipo de homicídio qualificado e que também deve ser tratado como crime hediondo. Em consequência disso, o que ocorre na prática? Por exemplo, a autoridade policial, ao pegar um flagrante delito, ela não pode arbitrar fiança nesses casos do feminicídio. Nesse tipo de delito não cabe anistia, graça, indulto. Teve alteração em relação à prisão temporária, que o prazo foi estipulado de 30 dias, que pode ser prorrogado por igual período, tendo realmente uma necessidade comprovada. Em relação à progressão de regimes, também o prazo é diferente pelo fato de ser hediondo. No caso, se for primário, tem que ter um cumprimento de pena de 2/5 da pena. Se for reincidente, 3/5. No caso de livramento condicional, também teve uma alteração. As penas podem variar de 12 a 30 anos de prisão. A lei pontua ainda alguns agravantes que podem aumentar o tempo de pena em 1/3. São eles: feminicídio ocorrido durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, feminicídio contra menor de 14 anos, maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, feminicídio na presença de descendente ou ascendente da vítima. A pesquisadora da UFMG acredita que muito ainda precisa ser feito, a começar pelo enunciado da lei. Retirou-se a palavra gênero, porque é uma palavra agora, né, que não pode ser enunciada, que não pode estar dita, né, por conta desse fundamentalismo, por conta dessa, eu acho, um procedimento ignorante, mal informado, né, mal esclarecido, né, e a gente teve esse prejuízo e fica esse enunciado, o que significa,
por condição do sexo feminino ou do sexo da mulher, né? Então aumenta, né, a pena, é uma vantagem, há umas certas, né, as condições lá, né, em relação à idade, né, a ser menores também, então há um avanço na legislação. Mas eu acho que ainda é um avanço moderado, né? A gente foi pouco ambicioso e pouco ousado se a gente compara com outros países latino-americanos.